A paz do Senhor, queridos e amados ouvintes deste trabalho que Deus nos confiou. Queremos neste momento falar a respeito de 3 assuntos que Deus nos revelou. O primeiro assunto é o mundo espiritual da igreja. O segundo assunto é a respeito do mundo espiritual da família. E o terceiro assunto, o mundo espiritual profissional. Amados, Deus, através do seu Espírito Santo, tem nos revelado esta mensagem. E nós queremos agora, em primeiro lugar, vos falar a respeito do mundo espiritual da igreja. A base do assunto é conhecermos o mundo espiritual. Queridos, as nossas igrejas, todas elas estão localizadas em estados, municípios, vilarejos, rincões, mas em cada lugar destes há, queridos, uma legião, uma casta demoníaca, demônios que são enviados para impedir a obra de Deus. Mas nós queremos aqui, queridos, em primeiro lugar, expressar que devemos primeiramente conhecer o mundo espiritual em que estamos. A segunda coisa, queridos, é conhecermos o nosso inimigo. Eu quero dar como exemplo de igreja, amados, a igreja de Éfeso. Éfeso, queridos, era uma cidade cosmopolita, aonde havia grande tráfico de pessoas, de vendedores, de ambulantes, e havia uma grande adversidade religiosa. E ali Paulo lutou tremendamente com os moradores daquele local, daquela cidade. Mas, queridos, Deus tinha uma palavra para aquela igreja. Deus falou através do apóstolo João a Éfeso, em uma das cartas do Apocalipse, dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Apocalipse capítulo 2 e verso 2. Queridos, queremos neste momento citar 7 tipos de demônios que operam nos lugares celestiais de uma nação, de um estado, ou de uma cidade, ou de um município, de um vilarejo, de um rincão. Ali em Éfeso, amados, havia os heteus, que simbolizavam o medo. Em Éfeso também havia os girgaceus, que simbolizavam a cilada. Havia também os amorreus, que simbolizava o devorador. Havia também o priseu, que simbolizava a dificuldade por todos os lados. Havia também os cananeus, que eram os habitantes litorânicos, que simboliza aqueles que vivem no baixo estilo,
que vivem nas drogas, na prostituição, que vivem na pornografia. Também havia o ferezeu, que eram os negociantes corruptos, os homens avarentos. Havia também o jebuseu, que simbolizava a dificuldade. Amados, Paulo, quando chegou em Éfeso, ele lutou tremendamente naquele lugar, mas ele tinha ao seu lado uma arma poderosa chamada o nome de Jesus. Éfeso era uma grande cidade, mas o Cristo que Paulo pregava era muito maior que ela e que também as legiões, potestades e principados que nela havia. Paulo evangelizou a cidade de Éfeso, aonde Deus, queridos, fez muitos prodígios e maravilhas, porque Paulo conhecia que ali naquela cidade o mundo espiritual estava derrotado, porque Paulo sabia quem eram os seus inimigos. Paulo não lutou contra os religiosos, não lutou contra a carne e nem contra o sangue, mas Paulo lutou contra os principados, contra as potestades e contra as forças da maldade. Deus levantou ali na cidade de Éfeso, através deste homem de Deus, um grande trabalho. Por quê, queridos e amados? Porque Paulo conhecia o mundo espiritual em que estava pregando a palavra de Deus. Logo então, Paulo partiu da cidade de Éfeso e deixou ali alguns obreiros que ficaram mantendo a obra de Deus naquele lugar. Mas, queridos, eles não tinham a mesma visão que Paulo. Eles não conheciam o mundo espiritual da maneira que Paulo conhecia, e começaram a deixar entronizar coisas no seio da igreja. Eram obreiros sem uma visão espiritual do lugar em que estavam, começando assim a pregarem fábulas, histórias, e não mais aquilo que Paulo tinha deixado à igreja. Paulo disse: eu, quando vim ter convosco, não vim ter convosco com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sim com uma demonstração de espírito e de poder. Amados, o segredo em nossos dias de termos uma igreja avivada, de termos uma igreja poderosa, é conhecermos o mundo espiritual do país, o mundo espiritual do estado, o mundo espiritual do município, do vilarejo, do bairro, seja aonde for que Deus te enviar, homem de Deus, conheça primeiro, como Paulo, o mundo espiritual. Aqueles homens que Paulo deixou, eles começaram a fracassar, porque não conheciam o mundo espiritual de Éfeso. Mas, queridos, Deus, velando pela sua igreja, quando ele revelou o Apocalipse ao apóstolo João, ele deu uma mensagem animadora, uma mensagem de consolo, uma mensagem abençoada para aquela igreja.